Desafio 3.0, estrutura de dados, gráficos direcionados e relações binárias. Um grafo direcionado é um grafo com flechas nas arestas, ou seja, cada vértice aponta para o outro vértice. O importante é dizer que é somente numa direção. Por exemplo, se a gente fizer uma árvore genealógica entre Alfredo e Isadora, tiveram um filho de Emerson, e Alfredo traiu Isadora com Cecília e tiveram Antônio. Pode ver que se Isadora é mãe de Emerson, não pode voltar. Emerson não pode ser mãe de Isadora. Então, além de o grafo direcionado só ser uma relação de flechas, ele só tem um sentido. Explicando com base no conceito, o gráfico direcionado consiste na não equivalência, isto é um caminho de ida e não pode ser um caminho de volta. Como no exemplo, se Isadora é mãe de Emerson, Emerson não pode ser mãe de Isadora. Em pares ordenados, que é como comumente é representado, significa que a propriedade comutativa não se aplica, como mostra o exemplo. A propriedade comutativa da matemática é aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. No grafo, isso não acontece. Se tiver um par ordenado I e E, ele não pode aceitar EI. Dúvida é só voltar no exemplo anterior. Se Isadora é mãe de Emerson, Emerson não pode ser mãe de Isadora. Um grafo orientado, grafo dirigido, grafo direcionado ou dígrafo são todos nomenclaturas de um mesmo tema, que é grafo orientado. Isso aí são formas de dizer a mesma coisa. E qual é a principal diferença? É que num grafo não direcionado não tem as setas de direção, só tem as linhas interligando os vértices. Já no grafo direcionado tem as setas de direção. Relações binárias. E como relações binárias é uma relação que é definida como sendo produto cartesiano entre dois conjuntos, isto é, uma relação é um conjunto de pares ordenados em uma relação binária. A está relacionado com 1, B está relacionado com 2 e C com 3. Uma relação R é uma relação de A para B, para cada AB. Aqui é A pertencente a A e B pertencente a B. Então, exatamente, uma das seguintes afirmativas é verdadeira. Ou A está relacionado com B, ou B está relacionado, ou A não está relacionado com B. E graficamente é isso. E agora, continuando no slide do período anterior, porque a gente já apresentou essa parte desse trabalho. Bom, agora nós vamos tratar sobre as relações, né? E segundo o dicionário, relação é a consideração que resulta da comparação de dois ou mais objetos. Ou seja, é o ato de analisar e estabelecer uma semelhança, proporção ou causa e efeito. A semelhança, no caso aqui, o exemplo, temos o conjunto A com os itens 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B com os itens 2, 6, 10, 14 e 18. No caso, ambos os conjuntos eles possuem 5 elementos. No nosso exemplo aqui de proporção, nós temos novamente o conjunto A e o conjunto B, onde cada um demonstra uma relação de proporção. No conjunto A, de um item, e no conjunto B, somando com o expoente. A propriedade das relações, vamos lá. As binárias é quando se relacionam dois elementos de cada vez. Dessa forma, trabalharemos nos próximos slides, ou seja, A vezes B sendo A 2,4 e B 18,22. São binárias, pois eles possuem dois elementos. No caso, eles são divididos em pares e pertencem a uma só relação. Uma relação do tipo 1 é 1 para 1 se cada primeiro componente e cada segundo componente do par ordenado aparece uma única vez na relação. Uma relação é do tipo 1 para muito se algum dos primeiros componentes aparece ligado a dois componentes. A relação é dita de 1 para 1 se mais de um componente de S1 estiver ligado a um componente S2. Finalmente, a ela é muitos para muitos se pelo menos um
S1 aparece mais de um par e pelo menos um S2 também aparece mais de um par. No próximo slide a gente vai ver de uma forma mais clara, trazendo uma relação mais gráfica para melhorar o entendimento. Por exemplo, 1 para 1, 1 para muitos, na figura 2, muitos para 1 e muito para muitos, na figura 4. Essa relação também a gente pode exemplificar usando um cadastro de alunos, por exemplo, uma matrícula para vários cursos. Então seria 1 para muitos. No caso, um aluno para um curso, 1 para 1. Muitos para 1 seriam muitos alunos para uma determinada cadeira. E muitos para muitos seriam, por exemplo, muitos alunos para muitas cadeiras diferentes. A reflexividade. Reflexividade é uma das propriedades dos binários. A relação de um elemento consigo mesmo. Por exemplo, 1,2 no conjunto A e no conjunto B 1,2. No caso, essa combinação geraria a relação 1,1, 1,2, 2,1 e 2,2. Ela seria reflexiva, portanto, por causa de 1,1 e de 2,2 que pertencem à relação. A transitividade é a relação de um elemento com o posterior, sendo, por exemplo, A por B, sendo A 1,2 e B 1,2 e C 1,2. O conjunto A é igual a B e o B é igual a C. Logo, o conjunto A é igual ao conjunto C. A simetria é a relação de um elemento com um outro e no mesmo conjunto tem a inversão dessa relação. No exemplo, A por B, sendo A 1,2 e B 1,2, ou seja, gerando as relações 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, sendo simétrica por conta de 1,2 e 2,1 pertencerem à relação. A assimetria, como o próprio nome indica, é o oposto do anterior. Somente há assimetria quando existe a relação de um elemento com o outro, mas não existe no mesmo conjunto o seu inverso. A sendo B, sendo que B maior que A e A, B, dados A 5,7 e B menos 1,6. Ou seja, a relação seria 5 menos 1, 5,6, 7, menos 1, 7,6, menos 1,5, 6,5, menos 1,7 e 6,7. Geraria a relação 5,6. É assimétrica, pois menos 6 e 0,5 não pertence à relação. Tipos de relações. Uma relação pode ser classificada nos seguintes tipos, os quais não são mutuamente exclusivos, ou seja, pode ser mais de uma. Uma relação funcional. Cada elemento de A está relacionado com, no máximo, um elemento de B. A relação injetora. Cada elemento de B está relacionado com, no máximo, um elemento de A. A relação bijetora. Para cada elemento de A, existe pelo menos um elemento de B. E a relação sobrejetora. Para cada elemento de B, existe pelo menos um elemento de A. Aí aqui temos o exemplo da injetora, que há sempre uma relação. A bijetora, onde cada um tem um elemento associado. E a sobrejetora, onde pode ter um elemento com mais de uma relação. É só isso e até a próxima. Continuando as coisas do passado.